Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui. Vamos dar sequência, né? Falamos da importância do acompanhamento multidisciplinar e do tratamento multidisciplinar na pessoa que quer tanto emagrecer quanto quer ter mais saúde metabólica, qualidade de vida. Vamos lembrar que esse episódio também é um patrocínio, né, da Armifur. Não é sobre roupas, é sobre pessoas e cultura. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, né? Cultura. A gente precisa de cultura quando a gente está falando de um grupo de pessoas num espaço físico, né? A gente precisa falar a mesma língua, a gente tem que ter um modo de se comportar assim parecido em prol de algo, porque é sobre pessoas também, né? Sobre cultura e sobre pessoas. Então, olha só, aqui eu quero fazer um anúncio, né? Com muita felicidade, que eu quero dizer que a gente vamos iniciar uma clínica. Vamos ter uma clínica onde esses profissionais que estão aqui comigo, conversando, vão atuar de uma forma ou de outra, né? Em prol, né, da condução saudável, né, dos nossos pacientes. Quando a gente fala de uma melhoria do aspecto metabólico e da saúde como um todo dos nossos pacientes, porque a gente enxerga os pacientes como um todo, né? Como a gente veio falando ao longo do primeiro episódio, né? Não é uma coisa ou outra, é tudo, é um ser humano, né? Que tem as nuances de um ser humano, né? Que é complexo. Sejam muito bem-vindos de novo, pessoal. Eu já quero, se tu puder, Tamara, mostrar aqui, ó, olha aqui, ó, tem alguma coisa diferente hoje, agora nesse cenário, né? Não sei se, né? Alguém notou algo diferente aqui, pessoal, né? Então, temos uma logo agora da nossa clínica, né? Bom, a gente vai falar disso ao longo do programa. Eu queria que vocês também, de novo, se apresentassem para quem não viu o primeiro episódio. Letícia, psicóloga, clínica, atendo, então, pacientes que fazem o procedimento bariátrico e balão gástrico. Então, agradecer o convite. Pacientes que Muito feliz de estar aqui estão com no você. processo, né? Estão no processo. Estão no processo. Vanessa. Então, muito prazer, sou Vanessa Krause, sou nutricionista de formação, especialização em esportiva estética e emagrecimento. Então, é um grande prazer estar nessa equipe maravilhosa, muito a aprender e muito a trocar também e ensinar para os nossos pacientes aí. Prazer, Guilherme de Camargo, pai, marido, personal trainer, atuo na área do treinamento através de agenda presencial, personal trainer, consultoria online, focando em transformação visual, estética, né? Existem vários âmbitos que abrangem o treinamento, mas o meu foco e especialização é mudança de transformação corporal, para modificar aquilo que você comunica para o mundo. E estou muito feliz de estar com essa equipe aqui maravilhosa, extremamente competente. Vocês vão ouvir, aprender muita coisa importante hoje. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouco, então, sobre a clínica diretamente. Ela surge, então, de uma necessidade que eu notei ao longo do tempo de que o paciente seja, na sua completude, atendido. As demandas que ele tem, né? Na sua integralidade. E quando a gente fala de um processo de emagrecimento, de saúde metabólica, a gente tende a setorizar muito as coisas, né? A gente tende a deixar muito, assim, ó, alguns aspectos muito dissociados de outros, quando, na verdade, como a gente falou antes, esse programa bem ilustrou isso, tá tudo interconectado. É tudo uma coisa só. É isso que nos define como ser humanos, né? Essa nossa individualidade que existe dentro de cada paciente. Então, notando isso, né? E visando o quê? O resultado. Visando a melhoria da saúde global dos nossos pacientes, né? Nasceu essa ideia da gente montar uma clínica onde, né, a gente consiga reunir no mesmo espaço físico, né, pessoas que eu acredito terem a capacitação técnica e que tenham, acima de tudo, os valores, né, que a gente se identifica. Ou seja, isso é a cultura, isso é criar a cultura de um lugar, né? São valores que a gente comunga, que a gente tem assim, ó, em comum, né? E que a gente fala sobre isso,
Então a gente fala a mesma língua, essa é a ideia, né? E essa troca, né, dentro quando a gente fala de um assunto multidisciplinar, ela é sim imprescindível, né? A gente precisa, porque algum paciente ou outro vai ter mais dificuldade em algum aspecto do que outros, né? Às vezes um tá voando num aspecto e tá engatinhando em outro, e é diferente, e vice-versa em outro, né? E é para isso, é para a gente poder ter fácil essa troca, que eu pensei nisso, né? Que eu elaborei e que hoje a gente concretiza isso. Então, essa ideia hoje, ela se tornou real, né? Né, Gui? Não é isso? Quando a gente fala das coisas, a gente cria elas em algum plano. Eu já falei isso, a gente tinha falado sobre isso, né, Gui? Quando a gente fala essas palavras, elas, de algum modo, isso já existe. E hoje é real, né? Olha que legal. A gente está aqui falando sobre isso, né? E que bom, cara, eu fico muito feliz, eu fico emocionado a gente poder transmitir, cara, e compartilhar, sabe, e viver isso junto com os nossos pacientes, né? Então eu tenho muito, até ó, eu tenho um orgulho, vou botar entre aspas, de poder dizer isso. Olha só, a gente vai fazer uma coisa que é em prol do paciente, né? Vocês me conhecem pessoalmente, né? Alguns mais, outros menos, mas sabem que isso é totalmente em prol dos nossos pacientes, totalmente em prol deles. O ganho que existe é singular. A gente não vê isso hoje, essa entrega, né, de todas as frentes ao mesmo tempo. Por que a gente faz isso? Porque a gente blinda as possibilidades que existem de ter um reganho de peso, né? Do paciente se expor a um ambiente que ele não precisaria, no fim das contas, o metabolismo dele acabar se entregando, né? Então, mas assim, né? Acho que fale um pouco se vocês também compartilham dessa ideia, né? É importante ou não é? Senão eu vou ficar falando sozinho aqui e aí o pessoal já para de ver o vídeo, depois não curte, né? Então, já deixa aqui uma curtida, curte aqui embaixo o vídeo, tá? E, bom, vamos lá. Fala, Gui. Então, a gente já vem há muito tempo, né, conversando pessoalmente, agora estamos em grupo, e o Instituto, ele nasceu disso, né, dessa necessidade, essa percepção dos profissionais, essa preocupação com o paciente. Porque se o objetivo fosse unicamente, né, e diretamente financeiro, trabalharíamos, né, por conta, né, ofereceríamos uma promessa de forma rápida e extrairia. Mas o Instituto, ele tem um propósito, que é realmente te educar, instruir num processo bem-sucedido e saudável para chegar no resultado. Porque a gente acredita que cada um de nós somos peças importantes e fundamentais na construção do seu resultado, né? No podcast anterior, se você puder, dá o play lá, você vai entender a importância de cada profissional, o campo de atuação. Lá a gente prova o porquê estamos aqui e é realmente para trazer essa transformação na sua vida, coisa que provavelmente você já tentou, se frustrou, já viu muitas pessoas tentarem, se frustrarem, justamente pela falta de acompanhamento. A gente falou muito no podcast anterior, onde a pessoa ela tem aquela pressa, ela quer ver um número na balança descer, e ok, é legal essa parte inicial, porque gera motivação, e a motivação gera ação, só que o que vai te levar até o resultado final é o acompanhamento. Você consegue dar alguns passos sozinhos, mas o resultado final que você quer chegar, autoestima, estética, energia diária, performance diária, só vai acontecer com o acompanhamento de profissionais que já viveram o processo. Perceba, a gente não trabalha só com teoria, só com estudo, mas a gente vive isso na pele. Hoje o meu percentual de gordura é de 4,75, não é por acaso, mas é por entender, né, a importância da mentalidade, organização de rotina, a importância de fazer exames. Eu faço uso da TIRSE, né? O doutor me passa as dosagens, tudo direitinho, mas não é só isso que me levou ao resultado. É esse entendimento da importância de como se alimentar. Então o Instituto, ele está aqui para isso, com agilidade, com segurança, você chegar no seu resultado. Você não precisa bater a cabeça como você já bateu, muitas vezes, vê as pessoas batendo a cabeça, dá aquele pontapé inicial, perdi 10 quilos, ok, mas não chegou lá. E para chegar lá, se você conversar com alguém, se entrevistar aquele que chegou, eu tenho certeza que ele vai dizer: eu tenho uma nutri, eu tenho um personal, eu tenho uma projeção, acompanhamento de exame, eu tenho uma rotina bem estruturada. E é isso que a gente quer te entregar.
Então, o emagrecimento, ele vai muito além, né? E o Instituto, ele exatamente é para ser os pilares para esse emagrecimento ser de forma saudável e sustentável, né? Porque não é só chegar lá. Tem que ficar. A gente tem que chegar lá e a gente tem que se manter lá. Muito bom. E para isso, não tem como fazer sozinho. Não é só a Nutri, não é só a medicação, não é só o doutor, não é só o treino, é os pilares. Eu falo que é como se fosse a cadeira. A cadeira precisa dos 4 pezinhos para se manter em pé. E o emagrecimento, ele também vem com isso. Precisa dos pilares. Então, a gente precisa estruturar muito bem isso, olhar muito bem de forma individual, né? De forma realista, né? Eu sou mãe, tenho uma bebê de 2 aninhos, então escutava muito, espera tu ser mãe, vê se tu vai treinar, vê se tu vai conseguir cuidar do corpo como tu cuida. E dá para fazer tudo isso com estratégia certa, com organização, com um treino bem estruturado. Quantas vezes tu vai para academia, né? Qual o tempo que tu tem? Sempre uma terapia em dia. A medicação que vem para ajudar também. Eu digo que ela é uma ferramenta fantástica, se bem utilizada. Então, a equipe multidisciplinar, ela te entrega isso. Ela precisa de todos juntos em pró do teu objetivo. Então, é para isso que a gente vai olhar. Vamos lá. Primeiro, parabenizar o Dr. Eduardo pela criação do Instituto, né? E estou muito honrada de estar aqui com vocês, estou muito feliz, tô aprendendo bastante. Nisso que a Vanessa traz, né, Vanessa, do processo de emagrecimento, a gente não faz processo de emagrecimento sem uma rede, gente. A gente precisa dessa rede, desses pontinhos que se unem. Quando a gente consegue unir e discutir a respeito de cada ser único que chega lá para o Dr. Eduardo procurando algo, ele procura muitas vezes a perda de peso, né? Mas e o restante, né? E esse olhar para o todo. E o olhar para o todo tá aí. Instituto Essente, parabéns. É isso, Tu não né? vende uma propaganda enganosa, tu vende um processo que tem que se manter. A gente não faz, eu costumo dizer, né, que os pacientes que me chegam, eles não fazem propaganda de psicoterapia. Ninguém conta que eu vou no psicoterapeuta, né, que eu vou no psicólogo, que eu vou no psiquiatra. Por que que eles não contam? Porque a gente tem vergonha, porque antigamente era feio ir no psicólogo. Pra quê, né? Era coisa de maluco, louco. Não é coisa de louco, é prevenção. Organizar as ideias. Isso. Organizar. Eu falo muito para os pacientes, não adianta varrer o monstrinho para baixo do tapete que uma hora ele sai. A gente precisa organizar as ideias, porque senão a gente come emoções. Exatamente. Exato. E a respeito disso mesmo, né? Às vezes a gente tem pacientes que estão no peso ideal, às vezes abaixo do peso, e não têm saúde metabólica. E estão extremamente descompensados porque estão substituindo, né? É uma substituição que não tá, aparentemente, não é porque eu sou magrinho, né? Porque eu sou esbelto de corpo, que eu estou saudável, Exato. né? Agora mesmo você falava da gordura, né? Antigamente o bebê Johnson era aquele bebê gordinho, né? Eu tenho um pai que é obeso e que sempre foi muito... O apelido dele é gordo e que era o bebê gordinho. E que lindo o gordinho! E o gordinho vai crescendo e se mantém, né? Então, que a gente possa cuidar primeiro, né, da nossa saúde mental, para depois o que a gente pensa se reflete, né, nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. Na ida, eu vou para academia, eu vou cumprir a dieta que a Vanessa me deu, né, me passou. Não tem milagre, gente. A responsabilidade é individual, é de cada um. Perfeito. Então, como, né, eu acabei nem falando o nome, né? Instituto Essentia. Por quê? Né, tem a ver com a essência do paciente, né? A essência da pessoa. É isso que a gente busca conhecer. Criar esse nível de empatia com a essência. Não só com o exterior, não só com algo que aparenta ou com algo que ela nos mostra, mas com a essência. Por quê? Porque se a gente trabalha a essência, o âmago desse ser individual, isso vai exteriorizar em todas as áreas da vida da pessoa, né? Eu falo isso para minhas pacientes. Tu tem que te fortalecer, mulher, né? Te fortalece para te ver se automaticamente tudo não vai para o lugar. A pessoa às vezes se concentra numa coisa, né? E quer arrumar aquilo, mas o resto tá pior ainda.
E ela não tá conseguindo nem arrumar isso aqui. Então, calma aí. Te fortalece. Sabe por quê? Esse episódio é uma troca de ideias, tá, pessoal? A gente agora abandonou a questão tão técnica assim, né? A gente falou bastante no primeiro episódio, na primeira parte. Mas olha só, o que eu tava dizendo, né? A gente precisa pensar... Agora eu me perdi. Calma aí, Tamara. Tu vai fazer uma edição nisso aqui agora, tá? O que eu tava falando ali agora? A essência. Da Não, eu essência. ia dizer uma outra coisa ali A que... mulher tem que se fortalecer. Isso, tem que se fortalecer, que tudo vai pro lugar. Às vezes ela tá tentando ajeitar uma coisa e não... Cara, eu esqueci, eu ia falar uma coisa bem interessante. Talvez a mulher, assim, só dela começar a olhar pra ela vai querer se cuidar. Isso, tá, olha só. Então, olha só, né? A pessoa precisa estar forte, né? Porque aí é que ela consegue ajudar os outros. Então, às vezes, uma coisa que é pontual na vida da pessoa, né? Por exemplo, a mãe quer ajudar o filho em algum aspecto, né? Quer ajudar o marido, a mulher que é a dona da casa, né? Que geralmente é a pessoa que já está sofrendo com essa questão do ganho do peso, que não está conseguindo perder. Ela se vê num beco assim, ó, que ela tá fraca e ela acha que tá ajudando os outros. Ela tá se doando o pouco que ela tem para tentar ajudar os outros. Mas nota uma coisa, né? Vocês vão concordar comigo. Eu preciso ser forte para poder ajudar alguém. A pessoa que é fraca, ela não ajuda os outros de maneira nenhuma, ela só atrapalha no fim das contas, não é verdade? Ela atrapalha, ela não tá deixando os outros crescer. Então, assim, ó, tem que te fortalecer, né? E isso começa pensando, a gente não pensa, a gente pensa muito no outro às vezes, né? E acaba, né, partindo desse pressuposto, assim, né, que a gente consegue ajudar. Mas Cuida de a gente si, né? consegue. Não cuida. Tu, É isso. tu sabe, Eduardo, que eu falo muito para os pacientes assim, Vanessa, pós-maternidade, a gente vê o mundo de um outro jeito, né? E a mulher que ela tá bem consigo mesma, ela edifica o lar. Porque se a mulher tiver de mau humor, o filho, ela vai brigar com o filho, ela vai brigar com o marido, ela vai expelir tudo aquilo. Agora, se ela tiver de bem com ela mesma, se ela estiver comendo melhor, automaticamente a comida que vai para a mesa é uma comida mais saudável. O filho, o marido, a casa vai andar de uma forma mais leve. E aí a gente vem também na questão que nós, mulheres, mães, a gente abre mão da gente pelos filhos, pelo marido, pela casa, mas esse processo tá errado, ele tem que ser inverso. É a mulher antes de tudo, porque antes de ela ser esposa e mãe, ela é mulher e ela precisa estar com isso bem alinhado, terapia em dia, comendo bem, indo para uma academia, tirando 1 hora do dia para ela, para cuidar dela. Então eu acho que uma mulher bem cuidada e se olhando, o sucesso é As coisas terrível. é o reflexo do que, né? Ela vai refletir isso. É claro que sim. E então, Vanessa, assim, isso que tu tava trazendo, né, da mulher, as mulheres chegam, tem muitas pacientes que chegam no consultório, e eu faço avaliação, das crenças, né, modelos desadaptativos. E, na sua grande maioria, elas vêm com esquema de autossacrifício. O que é o esquema de autossacrifício, né? É quando já andamos de avião, né? A aeromoça diz assim, coloque a máscara primeiro em você. Então eu preciso primeiro cuidar de mim. Esquema de autossacrifício nada mais é do que isso. Quando eu não cuido de mim, eu não tenho como cuidar de ninguém, nem da minha família, nem do meu trabalho. Eu não tenho força. Então, é isso. O quanto eu tô olhando pra mim, tô fazendo o que me satisfaz, o que me faz bem. Tô bem alinhado com os meus valores, com os meus princípios, com onde eu quero estar, para depois poder olhar para o outro. isso não é egoísmo, Letícia? A partir do ponto que isso é um meio, isso não é o fim, né? Cuidar de si não é o fim, é um meio para te poder cuidar dos outros, para te poder ser um profissional bom, ser uma mãe boa, um pai bom, um filho bom, para te ser um cidadão, Bom uma amigo. sociedade funcional. Tu precisa estar bem, né? Então E aqui não a é. gente não precisa A gente tá falando de saúde emocional, saúde, né? A gente tá falando no aspecto saúde como um todo. Porque essa é a essência. Essa é a essência, né? Então, olha só. Como é que a gente pensou, né? Como é que eu pensei? Como é que a gente compartilha isso? A gente vai... O paciente chega para nós hoje, né? E a gente vai entender ele. A gente vai escanear ele. E a partir daí,
para aquele paciente, nós vamos gerar um protocolo que ele já é pré-existente, sim, mas existe um grau de empirismo no início, e aí, a partir daí, sim, nós vamos ver minuciosamente, detalhadamente qual vai ser o percurso que essa pessoa vai ter. E às vezes esse percurso é um pouco mais demorado, às vezes é um pouco mais rápido, porque ele é único. Então, a velocidade com que acontece esse processo também é única, né? Então, a gente vai fazer essa primeira avaliação, e aí, a partir daí, a gente vai colocar ele nessa jornada, né, de acompanhamento, porque é aí que se encontra a efetividade de um processo crônico de saúde. As pessoas precisam entender isso. Quando a gente fala de doença crônica, a gente não pode falar de cura. Não é verdade. Doença crônica não tem cura, né? A obesidade não tem cura. A saúde metabólica, ela depende da vigilância da pessoa que está fazendo o acompanhamento, da equipe, do time que está fazendo o acompanhamento, né? Então é por isso que nós temos que estar vigilantes, atentos, cada um fazendo o seu papel. Então, olha que legal. Eu vou falar superficialmente sobre o papel de cada um aqui, né? Talvez de maneira estereotipada, vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Não quero ser leviano e nem superficial, mas eu vou falar por cima, né? Com o meu conhecimento do papel de cada um nesse processo, e depois eu quero que vocês me corrijam ou não, ou corroborem o que eu falei, né? E me digam se eu tô certo ou errado, ou façam os adendos que quiserem, né? Qual é o papel do médico nesse programa em que nós vamos inserir os nossos pacientes, né? Que muitos já estão hoje, na verdade. A gente agora vai dar uma cara para esse programa. A gente vai falar o nome desse programa. A gente vai saber exatamente onde o paciente se encontra dentro desse programa. Isso é método. Isso é o método. Então, assim, qual é o papel do médico? Eu acredito que o médico tem um papel central na saúde das pessoas hoje, né? Alguém tem que puxar esse assado, alguém tem que dominar essa bola, né? Então, assim, uma orquestra precisa de um maestro. A gente precisa de um fio condutor aqui, para a gente poder falar a mesma língua, né? Então, o papel do médico, então, é fazer uma anamnese bem feita, detalhada e profunda da vida do paciente. É por isso que eu pergunto, às vezes, para as minhas pacientes, para os meus pacientes, coisas que parecem ser assim, ó, mas é para quê? Para eu entender como é que funciona aquela, né? E eu vou dar um exemplo logo mais agora, já vou dar um exemplo agora sobre isso. Então, é avaliar de forma profunda a anamnese do paciente, entender a problemática que existe ali, avaliar como ele se encontra hoje, como é que está a saúde metabólica desse paciente hoje. E para isso, sim, nós precisamos de exames complementares, né? Uma anamnese, ela não se presta para a gente ter a integralidade, né, da ideia do que está acontecendo. Então, os exames complementares, o diagnóstico, né, por fim, e a conduta. A conduta é do médico. O médico vai dizer se eu preciso de uma terapêutica intervencionista, se eu preciso do início do uso de alguma medicação. Muito bem. Conduta e direcionamento, né? É claro que o fio condutor, o médico que conduz, que direciona o paciente, ele vai avaliar o processo enquanto ele está acontecendo, né? E aí a gente tem, né, esses outros profissionais maravilhosos que graças a Deus existem, né? Para nos dar todo o suporte dentro daquele ponto, né, em que o paciente precisa de ajuda ou não, né? Aí cabe essa avaliação. Mas o que eu queria falar, olha só. Nós vamos falar do próximo agora, mas eu quero contar uma história, né? Por que às vezes eu pergunto para os meus pacientes, pessoal, coisas que parecem ser assim, ó, mas por que é uma coisa muito pessoal, né? Numa conversa com uma paciente, um tempo atrás, olha o que ela me contou. E a importância desse processo para a gente criar empatia pelos nossos pacientes. Olha o que ela me contou, Letícia, Vanessa e Gui. Bom, ela queria emagrecer e tal. Podia se resumir a isso, né? Ela quer perder peso para melhorar a qualidade de vida, para se sentir melhor, autoestima, ok, maravilha, vamos lá, né? Podia ser isso a nossa conversa. Mas a gente foi mais a fundo. E olha o que ela me contou. Olha que tocante que foi essa história. Então, imagina uma moça, 20 e poucos anos, que trabalha numa empresa onde os funcionários usam um uniforme. E o tamanho GG, o maior tamanho que tinha lá, não servia nela.
Então, o que isso quer dizer? Ela não tinha como usar o uniforme. Então, ela botava uma roupa que parecia o uniforme, que tinha uma cor parecida com a do uniforme. Tá? Esse é o cenário. E um dia ela chega no trabalho, né? Até eu não vou... Meus olhos não suarão, tá? Ela chega no trabalho e tem 3 colegas dela conversando. E na hora que ela chega, as colegas não vêm e dizem assim, ó, vamos ver qual é o modelito que ela vem hoje. Tá? Esse foi o comentário. Calma aí. Esse é o nível de maldade que as pessoas têm, tá? Cara, como é que tu não vai comprar a história dessa menina, entendeu? Não interessa o que ela ia dizer ali. Se ela ia querer entrar ou não, ela ia entrar. Se eu tivesse que, assim, ó, eu pago pra ti. Me dá vontade de dizer isso. Tu entende, cara? Aí eu disse, ó, não, mas agora ela vai emagrecer, seja do jeito que for. E aconteceu isso. E aconteceu mais do que isso, tá? Sabe o que aconteceu? As colegas perguntam pra ela onde é que ela tá tratando. E vão ser minhas pacientes. Tá, eu falei aqui de modo né? Ninguém sabe quem é. Eu tenho vários pacientes que eu trato que trabalham em empresas, né? Que os colegas vêm consultar comigo. Então, não falei nada de identificação aqui. Mas olha essa história. Tu entende o nível que o profissional, a sensibilidade que a pessoa tem que ter pra poder comprar essa história, entendeu? Isso é uma guerra, cara. É uma guerra. Não é uma batalha, né? Os pacientes às vezes vêm pra mim, doutor, não consegui ganhar peso também essa semana, eu fui lá não sei aonde, mas eu vou voltar, doutor, eu não fui na academia, mas... E fazem promessas e tudo bem, a gente tá no meio de uma guerra. Tem várias batalhas acontecendo em várias frentes. A gente vai bater e apanhar. Tem que bater mais que apanhar. Essa é a questão, entendeu? É que nem o Rock diz lá, né? Não é quantas vezes tu cai, é quantas vezes tu levanta, né? Fala, Letícia. Vamos lá, pegar o gancho do que tu tá trazendo, né? Quando tu relata isso, essa moça, ela não fazia parte de um time. É o mesmo que a gente tá num jogo, a gente monta um time aqui e cada um tá jogando um esporte diferente. Um joga basquete, outro joga vôlei. Ela não tava fazendo. Quando tu disse que ela não tem uniforme, o que psiquicamente para essa moça quer dizer isso, né? Eu não faço parte dessa equipe, eu quero fazer parte. E aí a gente entra num outro viés, né? A obesidade é uma doença crônica, é uma doença incapacitante e ela é absolutamente excludente. Ela segrega. Automaticamente, né? Eu não quero aquela pessoa lá no meu time, porque ela não tem a aparência. E não é uma questão de preconceito, é uma questão, é quase que uma segregação que acontece de forma natural. É claro que existem níveis de maldade, porque, né, o ser humano pode ser muito mal também. Ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito mal. Mas tu percebe que aí é uma... Claro que aí a gente foi... Eu quis mesmo trazer isso, porque é uma história muito tocante, né? Mas quantas pessoas são diariamente segregadas e elas já não notam? Elas estão anestesiadas. Virou o padrão, é o jeito de viver delas. Elas já se acostumaram com aquilo, né? Então, o nosso papel também quando a gente fala da essência de algo, a gente tá falando de acordar a pessoa para isso, para a nova vida que ela pode ter, né? Porque isso é motivar, né? É claro que eu preciso ver alguém que tem um corpo bonito, isso vai me motivar, né? Eu ver alguém saudável, eu ver alguém que teve um resultado, que teve uma mudança, vai me motivar. Mas eu preciso falar do cenário que é possível para ela. Eu preciso fazer ela imaginar isso também na vida dela, né? Como é que seria se ela pudesse mudar hoje a vida dela? Olha só, a gente não tá falando de um aspecto... Percebe que o peso da balança ficou lá atrás, né? A gente tá falando de outras coisas aqui. Olha só, eu sou médico. Eu tenho educador físico, uma nutricionista, uma psicóloga aqui hoje. E a gente tá falando de tudo ao mesmo tempo. A gente tá falando do ser humano enquanto essência, né? Enquanto vivência, enquanto o que somos aqui, né? E o que a gente pode ser. Porque aí é que tá. A gente tem que saber qual é o nosso estado atual. Tem que saber o teu estado desejado. Pra gente poder criar o quê? O plano de ação. Quem não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar serve. Exatamente. Como é que eu vou manobrar as velas do meu navio? Eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei nem para que lado está soprando o vento. Entendeu? Então, essa bússola, ela precisa
né? Eu preciso de um navegador, eu preciso do cara que vai mexer o leme ali, do cara que vai modular a vela, que vai tirar a âncora do lugar. É um trabalho sinérgico que vai acontecer, né? Mas é aí que o barco vai andar. Não é verdade? Isso aí. Pessoal, falem um pouco, né? Vocês estão muito quietos aí. O que aconteceu? Agora acabou as palavras. O primeiro programa consumiu isso. Acabou. É que eu tava quieto aqui porque eu entrei na começo. história, eu entrei na tua história. Enquanto tu falava, eu ficava pensando. E depois eu me dei conta que eu pensei, cara, se alguém tá me olhando, tá pensando que eu tô em outro planeta. E eu tava, porque eu fiquei pensando, me botando no lugar daquela pessoa. E Gui, Quem olha me só. conhece, E se tu for ver, né, Gui? Rapidinho. São pessoas que convivem com ela todos os dias, no mesmo ambiente. É que nem a pessoa chegar aqui, ó, ela achar que era uma coisa e ela vê, olha só, né? e aí Olha só como é que a passou coisa pode ser. filme na minha cabeça, porque tu falou uma história, ela apontou algo legal, e eu falo porque, se você olhar meu Instagram, até o podcast anterior, o episódio anterior, vai trazer uma imagem minha muito numérica, físico, shape, é onde eu nichei. Só que de onde eu saí para chegar a esse profissional que resolve esse problema, hoje eu fui mais objetivo, né? Não contei muita história, eu vou contar daqui a pouquinho. De tipo, te trazer do estado A pro estado B para você comunicar sucesso, riqueza, magreza, atrair a frequência. Existe também uma história minha que eu olhei e disse, cara, olha só, eu não nasci assim, com 90 quilos, 4,75 de gordura. Não nasci assim, foi uma construção. E o estágio inicial, eu me identifiquei com aquela moça. Era um cara, era magro, virado em cabeça e orelha. Eu botei minhas orelhas para trás também. Então, eu me modifiquei por conta da dor que é essa segregação. Não se Né? encaixar. Não se encaixar. Teve uma vez, a primeira academia que eu treinei, eu fui todo entusiasmado, porque na época eu ganhava R$150. R$50 para passar o mês, 50 para o suplemento e 50, seja o que Deus quiser. A mensalidade de academia, às vezes atrasava. E eu pensei, agora eu conseguia, fazia Senai, né? Agora eu vou conseguir. Entrei, bem entusiasmado, né? Cheio de energia, magrinho. Pensei, eu vou resolver meu problema. Só que o mundo não perdoa. Eu cheguei pro professor e disse, ô professor, eu quero ficar forte. Cheguei com todas as letras assim, né? Primeiro dia. E o cara chegou e olhou pra mim assim: tu não vai ficar forte, frango. Tu não vai ficar forte. Não tem jeito pra ti. E eu com aquele sorriso, ele foi murchando, murchando. Eu fui pra casa muito triste. Aquilo me machucou. E eu pensei, cara, ok, eu não tenho o apoio do cara que eu mais admiro. Ele tinha um shape lindo, esse cara. Eu pensei, eu quero ser igual ele. E aquele cara me machucou. Então, eu consigo ter essa sensibilidade com as pessoas. Como eu disse, eu falo de shape, falo disso, daquilo, mas essa parte humana que a gente está trazendo através do Instituto, ela é viva aqui. Então, eu falo por mim, pesando 54 quilos com 1,83 m naquela época, eu passei por essa jornada de não ser ouvido, de não ser validado, de ser segregado, de não fazer parte, de não caber em nenhuma roupa, porque magro também sofre. A minha situação era muito deprimente, porque eu saí de um estado de criança para alguém que trabalhava, não tive um meio termo. E a criança, eu jogava bola o dia inteiro, na rua, era na areia, era no concreto, e de repente, tipo, vamos lá, tem que trabalhar? Tá, vou trabalhar. Só que aquela mentalidade, ela teve que migrar muito rápido, e o mundo não perdoa. Então, quando eu me deparei com aquela situação no espelho, opa, eu quero conhecer uma menina. Primeira vez que eu penso nisso, eu digo, mas como? Como? Magrela. Eu não consigo falar para duas pessoas. Tinha vergonha, né? Hoje eu palestro, mas foi uma construção. E é isso que eu trago para os meus alunos de personal. Eu já ministrei 23 programas de emagrecimento. Cada programa de emagrecimento com 50, 60 pessoas. Tem os programas online. E eu trago essa parte humana para a pessoa se identificar, porque às vezes olha a gente pronto e diz, tu não passa porque eu passei, é fácil assim. Mas, gente, teve uma vez em que eu nunca esqueço, estava menos 2 graus, chovendo. Eu morava, eu imagino, 3, 4 quilômetros da academia. E eu fui treinar, chovendo muito. Aquela chuva que tu não consegue enxergar 3 metros pra frente, branco. E eu fui. Por quê? Porque a minha dor era tão grande que eu queria resolver ela. Só que eu não tinha os profissionais que existem hoje. Abre parênteses, aqui tem 4 que tá preocupado contigo. E tem essa resolução técnica e humana que você precisa.
Para não precisar passar pelos perrengues que a gente passou. O Edu tem uma história, tem uma história, tem uma história. Eu tô te contando um pouquinho, resumidamente, da minha. Teria que ficar horas, mas basicamente foi isso. Então, no processo, era a internet de escada, vocês se lembram? Era a O Wikipédia. quê? Tinha isso? Sabe disso? Eu não sei disso. Então, não tinha YouTube, canal, não tinha podcast, não tinha Instagram, não tinha o Google com tanto conteúdo como tem hoje. A academia não tinha ar-condicionado, ter carro com ar-condicionado ou morar perto da academia não era uma realidade para mim. Ou seja, o cenário para mim era totalmente invertido. Não tinha conhecimento, não tinha profissionais preocupados. O cara que eu mais admirei me colocou no chinelo, então eu tive que ir sozinho bater a cabeça e aquele medo de passar por aquilo de novo me consumia. Eu pensava, cara, eu não vou falar com esse professor, vai que... Na época... Hoje já tem concorrência. Eu fui coordenador de uma academia por 9 anos. Se eu vejo um professor dando em cima de uma aluna ou só dando atenção para ela, eu vou puxar a orelha uma vez. Na segunda ele vai embora. Naquela Uau. época não tinha isso. Naquela época era os professores com as meninas bonitas, com as mulheres, e é assim que a dança funciona. Tu quer, não quer. Então eu entendi que eu tinha que viver a minha jornada sozinho. Uhum. Então, todas essas dores de ter que aprender sozinho, de bater a cabeça, de ir treinar, chovendo canivete, passando frio, meia molhada, sem dinheiro, me trouxe essa sensibilidade de olhar para a pessoa não como um corpo. Por mais que hoje eu venda, tipo, essa transformação, eu escolhi essa transformação, mas no frente a frente, eu quero entender como é que tá teu coração, Uhum. né? Fala das tuas dores. O que tu tem passado por estar fora do padrão que hoje é estabelecido e não tem como fugir disso. A gente não pode negar a realidade. Quando eu estava muito magro, eu não negava a minha realidade. Eu não buscava que os outros me aceitassem. Eu entendia que eu precisava consertar. Então, muito importante, o primeiro passo, não se fazer de vítima. Mas reconhecer que precisa ser feito um ajuste. E esse ajuste, ele vai vir com profissionais. E hoje eu falo com muita alegria que os profissionais, eles são preocupados, né? Hoje existe essa preocupação, esse entendimento do coração humano, e nós 4 aqui, a gente quer te entregar isso. Não só o resultado final, mas um processo saudável, um processo onde você vai vibrar, né? A cada quilo perdido, a cada hábito consolidado, a cada aprendizado. Porque, e Gui, assim, né? Cara, interessantíssimo. Tinha coisa aí que eu nem sabia da tua vida e nós somos amigos há muito tempo, né? Mas olha só, esse aspecto humano, assim, né? Ele é hoje definidor de muita coisa. Eu tô falando de mercado de trabalho, eu tô falando de uma clínica que visa a melhoria de saúde das pessoas, né? O conhecimento técnico, ele é basal. Tu tem que ter o que oferecer, né? Vai chamar as pessoas e não tem o que oferecer? Se tu tem o que oferecer, o que vai te diferenciar? Esse aspecto humano da empatia, a identificação que existe, né? Eu preciso... Porque, olha só, eu falo para meus pacientes assim, ó, a gente tá começando um relacionamento hoje. O que precisa num relacionamento? Né? O que é o cerne, o que é a alma, o âmago de um relacionamento? Confiança. Eu preciso confiar em ti. Eu preciso confiar que tu vai fazer o teu papel. Eu preciso confiar... eu preciso ter a confiança que eu vou poder confiar em ti no futuro. Eu preciso ter confiança no processo, no que tu tá me dizendo. Qualquer relacionamento é baseado nisso, né? Isso é um alicerce de um relacionamento. Então, para a pessoa confiar, ela tem que se identificar. Ela tem que saber que tá falando com outro ser humano que também tem problemas, que também passou por algumas coisas e que pode ajudar, que tem problemas também ainda, né? Sim. A gente falou disso. Existe uma régua, cada um tá num lugar na régua. Mas a gente tem a expertise, as condições, as ferramentas para ajudar. Essa é a diferença, né? Então a gente compra a ideia do paciente, compra a briga dele. É isso que precisa, né? E é por isso que eu chamei vocês. Eu sei que são profissionais que fazem isso, né? Nossa. Claro. Pegando o gancho do Guilherme, da história do Guilherme, né? Fica claro para mim que as nossas dores, elas revelam o nosso propósito. Porque naquela dor que a gente sente é que a gente mais foca. E a gente sabe que tudo que eu foco... Pega a tua mãozinha aí e faz assim, né? Quando eu foco, eu amplio.
né? Quando você se identificou com a história da moça que foi rejeitada pelas colegas e que não fazia parte daquele time, quantos de nós, em algum momento das nossas vidas, a gente se sentiu fora do time, né? Isso que o Guilherme traz é muito interessante. Muitas mulheres e muitos homens não vão para academia malhar e às vezes tem vontade. Porque é isso, é o professor que tá lá dando em cima da menina, que é uma menina jovem e que também às vezes não sabe até onde, né? Como se os homens, os meninos que não estão no shape, que não vão chegar. A gente tá falando de relações, a gente tá falando de ambiente, a gente tá falando de ser humano, né? E olhar para o ser humano com todas as suas dores, porque não é por qualquer motivo que a pessoa come as suas emoções, que a pessoa ingere, e às vezes nem come, né? Assim, a gente falava, né, Eduardo, na semana passada, a pessoa, mas eu como pouco, ninguém engorda do vento. Alguma coisa dentro de ti tá te fazendo inflamar. Né? Vamos falar termos, né? Mas é isso, alguma coisa dentro do teu corpo tá te fazendo não conseguir, né? Ou retendo líquido, ou não conseguindo te fazer as escolhas corretas, porque todo mundo tem conhecimento. Com a internet não existe dizer, eu não sei. Eu sei, mas eu faço. Eu pego lá o Reels do Instagram e olho, e tem tudo ali. Tem informação, a gente tem. Mas eu consigo aplicar na minha vida. E se eu não consigo aplicar, por que que eu não consigo aplicar? É que E só a aí, informação sem a estratégia certa, ela não serve de nada, né? É a mesma coisa a dieta exato. perfeita, mas é a dieta perfeita para quem? Ela é dentro da realidade daquele homem, né, que de repente sai de manhã 6 horas, volta só às 7 para casa, trabalha numa empresa o dia todo, ou a realidade daquela mãe que trabalha de manhã, de tarde, busca filho na escola, é aquela vida corrida. Então, a ferramenta certa sem a estratégia de nada resolve, né? Exato. Eu escutava de uma paciente essa semana, ela falando assim: eu sou a única que vou pro restaurante. E ela é bem esbelta, né? E ela assim: o restante, todo mundo da minha equipe traz marmita. Hum. E ela falando daquilo, né? Assim, pô, mas por que que o pessoal, né, não vai pro restaurante comigo e traz marmita? Aham. Porque as pessoas têm hábitos saudáveis e que talvez, e nem, às vezes nem é pelo hábito saudável, a gente pode falar das suas fraquezas, né? Eu sou uma pessoa que não tenho capacidade de ir num buffet, porque eu me desorganizo. Tem um monte de coisa e eu quero comer de tudo, né? Assim, pode comer pouquinho. Da primeira, né? Tu vai numa refeição, Sim. vai lá e come um pouquinho daquilo e não precisa comer. Não, a pessoa vai e tem que se fartar, né? Tem que fazer valer o dinheiro que eu paguei no buffet. Não, mas o quanto eu tô preparada psicologicamente, estruturada. Se eu vou num buffet, eu tenho que pensar assim, ó, eu vou comer a minha salada e o meu franguinho, a minha carninha, a minha proteína. Porque se eu vou rindo e conversando, eu encho o prato e nem me dou conta, porque eu quero experimentar de tudo. Mas sabe que aqui, ó, vou entregar um ouro agora aqui, ó, uma dica. Pausa esse vídeo, presta atenção. Dica da Nutri. Dica da Nutri. É o quadro. Inclusive, eu boto em prática muito. E o Gui vai concordar comigo, com certeza. Eu falo uma estratégia muito interessante. Às vezes, essa questão de, eu chego no buffet meio-dia e eu não consigo escolher, o que que tu comeu a manhã inteira? Tu fez um café que te deixou saciada para chegar no almoço com menos fome? Né? Uma estratégia que eu falo para o paciente, tem um aniversário de criança, um aniversário de criança de tarde. Antes de tu ir para o aniversário, faz uma boa refeição. Toma uma dose de whey, de repente, come uma panqueca, faz um sanduíche com proteína, sabe? Coloca algo ali que vai te deixar pensante depois. Porque senão tu vai chegar lá, quem vai pensar é o estômago e não a cabeça. É isso aí. É Então, às verdade. vezes, é isso que eu digo. Sem estratégia Estratégia, né? certa, Estratégia. tu não vai a lugar nenhum. Pessoal, eu vou pedir a palavra de novo, só para dizer que, para continuar. Lembra do início? Que dá. Isso, lembra lá no início da conversa? Eu que acabei até dando a palavra para outras coisas, mas vamos lá. Então vamos falar a Vanessa estava falando agora, deixa eu falar o que assim eu penso, né? Como sendo o papel da nutricionista, eu vou lembrar que um ponto de vista caricato, né? Eu sei, isso é intencional,
Eu tô falando isso para estereotipar mesmo, para a pessoa entender. O que a nutricionista faz num programa, num processo de emagrecimento? Sabe o que ela faz? Ela ajuda a pessoa a organizar a agenda dela. Olha que maravilha. E olha, cara, se as pessoas conseguissem organizar a sua agenda e efetivamente fazer como tá ali, eu vou dizer que talvez 90% dos problemas que as pessoas têm estariam resolvidos. Então, ela é uma peça central, né? A pessoa às vezes, não tenho tempo. Não, tu tem que te organizar. O que falta é organização. A Vanessa, a nutricionista, o que o profissional nutricionista vai ajudar a fazer? A pessoa se organizar. A estratégia, quando é que eu vou colocar esse tipo de alimento para me dar mais saciedade, para eu não chegar que nem uma capivara raivosa e comer os móveis de casa quando eu chegar, né? É mais ou menos isso que eu falo, que eu brinco com os pacientes. Né, Guilherme? Já viu essa do capivara raivosa? É isso, entendeu? A pessoa não pode chegar aqui na capivara raivosa querendo comer tudo que vê pela frente, senão ela vai cair no iFood todo dia. Sim. E não tem força de vontade, não tem academia, né, que resista a isso. Não tem saúde que resista a isso. Né? Chega final do dia, é o meu pior horário, é final do dia. Mas por quê? Tem que olhar para aquele paciente. E olha só, deixa eu dizer uma novidade aqui, né? Se é uma novidade, o de quase todo mundo é. O de quase todo mundo é o pior horário, porque todo mundo trabalha durante o dia, tu dorme à noite, o teu metabolismo tá diferente. Então, eu posso dizer pessoalmente, coloca uma coisa ali que vai te dar mais saciedade um pouco antes desse horário. Tu vai ver que vai ser muito mais ameno, tu vai conseguir pensar muito melhor sobre isso. É por isso que às vezes a gente precisa lançar mão de uma medicação. Olha a importância do papel, que é assim, ó, coadjuvante num processo que a medicação tem. É para a pessoa ter um pouco de saciedade e ter a liberdade de ter a opção correta. Não é uma coisa assim, ó, a medicação vai fazer eu emagrecer. Indiretamente vai, né? Vai tirar o teu apetite, mas tu tem coisas que tu pode fazer para potencializar isso. Isso aí. Potencializar isso. Potencializar. Porque se tu não fizer isso, me desculpa, tu vai ter que ficar o resto da vida usando medicação. Eu falo para o paciente exatamente, tu vai emagrecer, mas dá para te emagrecer melhor. Isso. E também, e diga-se de passagem, não tem problema ficar o resto da vida usando medicação. Tem pessoas que usam várias medicações o resto da vida. Né? Se aquilo é algo que tem uma indicação bem consolidada, tem estudos o suficiente, né, que corroborem isso, que embasem isso, e alguém acompanhando. O mais importante é isso, né? A pessoa tem que ter o acompanhamento para iniciar qualquer tratamento, para parar, para pausar, para continuar, para passar para frente. O controle remoto, quem tem que ser alguém, é uma outra pessoa, não é tu. Não pode ser tu. Tanto é que eu vou no médico, eu não, entendeu? Eu tenho amigos, eu sei, né? É isso que eu tenho que fazer. Beleza, o cara vai me falar coisas às vezes que eu já sei, às vezes que eu não concordo, mas ele é o meu médico. Né? Tu precisa, às vezes, deixar um pouco o controle pro outro. Aqui vem uma questão. Senão tu não é conduzido. Se tu sempre conduzir, uma hora não vai dar certo o negócio. Se tu fizer sempre a mesma coisa, o teu resultado vai ser igual. Isso. Tá, então, beleza. Ótimo. Olha aqui, ó. Tá, então a Vanessa, né, é a pessoa que vai ajudar. Eu tô só, né, tô brincando aqui. Tu vai ajudar na agenda. É isso. Tá. O Gui. Como é que tu falou agora? Se a gente fizer as mesmas coisas, os resultados vão ser sempre os mesmos. Então, aí a gente chega agora no papel que o Gui tem, né, dentro desse negócio todo, tá? Que é o seguinte, ó. Tirar da cabeça que a gente é o dono da verdade, né? E que o jeito que tu treina é o jeito certo. Tá? E outra coisa, às vezes a pessoa, assim, ó, onde é que reside o que é a força, né? É tu ter, assim, ó, tu ter um equilíbrio entre os grupos musculares, é isso que deixa harmonioso o corpo, que te deixa bonito, que te deixa forte no fim das contas. A pessoa vai lá e faz sempre o mesmo treino, né? Tá, é o treino de quadríceps, ela que seja, de um grupo muscular, né? É sempre o mesmo. Cara, que tipo de força é essa? Que sustentação que é essa, né? Tu vai ter que ter sinergismo entre... Tu nunca vai... Qual é o movimento que tu vai fazer? Tu vai ficar o dia inteiro fazendo assim com a perna? Não, né? A gente faz várias coisas. Entre eles, esse movimento de extensão da perna, que é o meu exemplo. Mas eu preciso ter esse sinergismo, eu preciso ter essa troca entre os grupos musculares. E até para ficar bonito. Porque é feio também. E outra coisa é porque é feio, né? Então, assim, ó, não é funcional e é feio e não tá te levando a lugar nenhum. Então o Gui, ele é o educador físico, o personal, que é especialista nessa questão de hipertrofia muscular, treino de resistência, na questão estética, que seja num processo de emagrecimento, ou que seja tudo isso junto. Ele precisa pensar nisso, né?
E olha só como precisa ser individualizado. Eu recebo pessoas que têm, assim, ó, 3 cirurgias na coluna já, né? A pessoa pesa 130 quilos, tem 40 e poucos anos, já fez 3 cirurgias na coluna, cara. E já tá na fila pra fazer outra, inclusive. E é fisioterapia de um lado, e não sei o quê, e vamos botar prótese. E ninguém diz pra pessoa, peraí, olha aqui, ó, vamos perder peso, entende? Em primeiro lugar, vamos perder peso e vamos fortalecer. Porque existe também um estigma de que a sustentação do corpo se dá com o sistema ósseo dela, né? A sustentação de um corpo, ela é músculo-esquelética, majoritariamente muscular. A estabilidade das articulações. Então a gente tá falando do quê? Do ir e vir. Tu quer ter liberdade de ir e vir? Tu tem que ter músculo. Né? A pessoa não tem músculo, ela não tem... Olha, eu vou te dizer, ela não tem nada. Ela não tem uma poupança. Não tem Falou disso, né? É. Ela não tem uma poupança pro resto da vida. É uma poupança. Né? A pessoa é o diamante, né? A pessoa tá... Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá gastando tudo que ela ganha. Isso aí. O dia que ela não puder trabalhar, ela não tem nada. Exato. Acabou o negócio, né? É que eu falo, Então, que tipo de investimento existe no teu futuro é o músculo que tu tá criando. Pode ter certeza. E esse é o papel dele. Fala, Gui. Diz. Vamos lá. Tô certo ou tô errado, né? Me corrige. É isso. É isso. O treino, quando a gente fala em treino, é te perguntar para qualquer pessoa, ela vai pensar numa fichinha, né? E hoje a inteligência artificial faz isso. Ou um professor de sala que ganha pouco, louco para ter sua carteira de clientes personal trainer, que ganha muito mais, fez o teu treino correndo. É difícil encontrar um... Essa da maquininha é... Cara, você dá Não, cara, isso a gente chegou... Os treinos de... Não, isso, cara... Só vai, monta pra mim. É a ilustração. E você chama disso? É a ilustração do nível que chegou, né? Certo. É uma maquininha ali, ó. E essa maquininha existe muito tempo antes de existir IA, de existir qualquer coisa. É uma maquininha que tu chega ali, ó. É o primeiro treino, aperta no botão 1 ali, vai sair um negócio. Que se tu tiver 20 anos e a próxima pessoa que chegar tiver 70, vai sair o mesmo treino. Que loucura isso, cara. Pra gente que treina há muito tempo, tu vê muita diferença. Tu vê aquele treino que ele não dá resultado, na verdade, né? Ele não muda estética, Isso. ele não constrói... Isso é interessante, nós vamos falar sobre isso. Entende de treino? É, exatamente. Quando tu treina há muito tempo, tu diz, cara, que porcaria é essa? Porque assim, tá fazendo geral de tudo. Geral de braço, geral de perna e não tá fazendo nada, na verdade. Gente, não dá pra falar sobre treino e desmistificar tudo aqui, mas brevemente. Existe a ordem certa dos treinos, os certos nos dias certos. Como assim, Gui? Vamos lá. Vamos falar com uma mulher que tá com gordura corporal, cintura, ela tem o glúteo molenga, começou a utilizar a tirzepatida, perdeu muita massa muscular, ela tá toda murcha, né? Perdeu massa muscular usando tirzepatida, mas sem orientação e sem acompanhamento. Né? Isso aí, Vamos deixar... Vamos botar um asterisco nessa fala, porque senão vira um dito popular, Gui, né? Que a gente vê muito hoje em dia. Eu já ia falar mas sobre essa isso. não é a medicação que faz perder massa muscular? Sim, se tu estiver fazendo errado. A tirzepatida, ela não faz tu perder massa muscular. O seu comportamento gera perda de massa muscular. Treino. Né? Exato, alimentação, treino. Então, a pessoa faz uma refeição livre, né? Afinal, somos pessoas pensantes, a gente precisa sociabilizar. Então, seria um equívoco meu dizer, não pode comer pizza. Eu como pizza e eu fico magro. Ou seja, existe um momento, existe a hora, existe a quantidade. Então, vamos trazer aquele exemplo ali. A mulher tá com a bunda mole ali porque ela usou a tirzepatida e se comportou mal durante o processo. Não soube que precisava, de forma intencional, sentar e comer. Porque senão tu vai no automático. Eu uso a tirzepatida. E se eu não parar intencional e olhar no relógio e comer, eu passo horas e horas sem comer. Mas eu tô comunicando pro meu corpo a forma como ele deve ter. Sem massa muscular, com percentual de gordura alto. Então, quando você treina do jeito certo, você comunica pro seu corpo, ó, quero que você fique assim. Então, a pessoa fez a refeição livre ali no domingo à noite. Segunda-feira é o melhor dia para ela treinar glúteo, se ela quer consertar o glúteo. O cara que vai montar o teu treino, ele precisa saber até quando que é a tua refeição livre. Porque a refeição livre é alto em açúcar, gordura, carboidrato, ou seja, você estocou glicogênio em forma de energia no músculo, esse glicogênio, se ele não for gastado, esse combustível, segunda ou terça, o teu corpo vai dizer, não gastou, vamos guardar, estoque de gordura. Agora, se o personal faz uma anamnese, o que é uma anamnese? É um formulário, um questionamento, que ele entende toda a sua vida, seus hobbies, suas manias, seus Coisa horários. que a maquininha não faz. A maquininha não vai fazer.
Eu vou fazer por ti. Eu quero entender. O que que tu come? Tu come chocolate? Tu come massa com molho? Qual que é teu gosto? A pessoa vai dizer, meu ponto fraco é o chocolate. Ok, quando que você come? Domingo, ok. A gente percebeu na avaliação física fotos 360, a gente percebeu na bioimpedância nos perímetros que você precisa melhorar o seu glúteo. Então a gente vai botar o treino de glúteo na segunda, que tá com esse estoque de glicogênio cheio, para você treinar no máximo de intensidade para você desenvolver o seu glúteo. Mas a maquininha não vai te falar isso. E mais do que isso, ok, glúteo. Glúteo é dividido, esteticamente falando, em duas partes. Mecanicamente falando, são 3, mas 2 que importam: glúteo médio e glúteo máximo. Glúteo médio, parte alta, lateral. Glúteo máximo, parte baixa, lateral. A pessoa, ela tá com o bundão lá embaixo, né? O personal que faz uma anamnese, que faz uma avaliação física, ele vai olhar, cara, o glúteo médio tá muito ruim. Então eu vou botar na segunda, porque ela faz refeição livre, e eu vou começar com 2 exercícios para glúteo médio. A maquininha vai te botar qualquer exercício ali, vai fortalecer ainda mais o teu problema. Vai ficar com o bundão caído e tu vai dizer, poxa, eu treino, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não corrijo. Por quê? Porque você não tem o acompanhamento certo. Se você tivesse o acompanhamento correto, você faria ali do abdutor com 3 ângulos diferentes, glúteo na polia, abdução lateral, e você faria na segunda-feira, porque você comeu a refeição livre na segunda. Olha só quantos detalhes eu tô falando. Isso é uma visão de quem se preocupa, quem faz uma anamnese. Aqui na nossa equipe a gente trabalha com isso. A gente entende a tua rotina. A gente entende como Não tem tu nada pensa, pronto. como que tu funciona. E a gente resolve o teu problema com base nesse conhecimento. Vocês perceberam que não é só um treino? É muito complexo. Eu dei um tapa rápido, mas se eu fosse falar muita coisa, às vezes o cara tá aqui, ó, o dia inteiro, home office, peitoral encurtado, falta de força lá nos romboides, e ele vai lá e treinar, eu quero ficar bonito. Aí o professor coloca um monte de exercício para peito, ou seja, tá fortalecendo um músculo encurtado. Ele fica mais ainda. Daqui de 6 meses ele diz, eu tô treinando, não funciona, porque eu tô pior ainda, começou até a doer aqui em cima. Claro, treino de máquina. Começa no alongamento, né, Né? Gui? E depois... Né, Edu? A gente treina junto, né, Edu? O que a gente faz no treino de peito? Alonga, né? Vai. E o fortalecimento desses músculos que são, né, contralaterais, que fazem esse papel aí, né? Então é isso. O pessoal, às vezes, por conta própria, que é o que mais acontece, quer ficar com o peito do Arnold Schwarzenegger lá no auge dele, né? Então, dele supinão. Ele começa a corcundar, começa a doer aqui. E ele não vai chegar no peito do Arnold. Por quê? Porque músculo encurtado não cresce. Tu fortaleceu tanto a parte agonista que a parte antagonista, as costas, ficou defasada. E existe uma regra. O personal que estuda esse capacete, ele entende que é 2 ou 3 exercícios de costas para 1 de peito. Ou seja, se você faz 3 exercícios de peito, são 6 de costas, pela quantidade de músculo. Se você acertar esse ponto, você tem postura, você tem comunicação, você vende mais, você é mais visto, você entra, você é percebido. Olha onde eu tô botando o pé agora. Percebe que não é só uma fichinha? E Gui, a gente fala também de detalhes, né? Tem um paciente que está nos nossos programas, a gente está tratando o lipedema, ela evoluiu muito bem até então, mas a gente começou a notar uma coisa, depois que a gente tira aquela retenção que existe, né, superficial, naquele plano mais superficial, a gente começa a ver o formato do músculo Isso. do glúteo, né, do quadríceps, da parte posterior da coxa, e cara... A menina treina há muitos anos. Mas qual é o treino que ela tá fazendo? Porque assim, ó, não existe proporção, né? Tem que ser uma coisa harmoniosa. Treinar glúteo, ou treinar o que quer que seja. Tu não pode treinar só... Dentro daquele grupo muscular existem variações dentro de exercícios, né? Que tu vai trabalhar músculos sinérgicos, né? Então, existe um contexto aí, né? Que... tem que ser, olha só, que isso é magnífico, porque assim, ó, a direção ela é dada através do acompanhamento permanente. Eu só vou saber para que lado eu vou, eu falo pro paciente, eu não quero nem saber o teu peso. Ele vem me dizer, doutor, não sei o que, não quero saber. Se tu tem uma avaliação física, aí a gente vai falar sobre isso. Senão, não me adianta. Eu preciso saber, assim, ó, tu tá perdendo percentual de gordura, tu tá preservando massa magra, é isso que me interessa para eu direcionar o negócio. O Gui, quando a gente fala de um ajuste fino, de uma questão muscular que é estético, né? Não é mais funcional, beleza, a pessoa diminuiu o lipedema, não sei em quantos graus, ali tá
tá muito mais bonita. Mas daí tu começa a ver, ó, mas peraí, tá desproporcional, não tá bonito o negócio. O que que precisa para ficar bonito? Percebe que tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse direcionamento até para isso, né? Para tirar a pessoa de um estado patológico para colocar ela numa questão assim, ó, tá, beleza, tá funcionando bem agora, mas agora vamos deixar o melhor que tu pode ser, né? Entendeu? Exato. Agora só pra... Vamos aqui... É o meu papel. Então, né? E o papel da Letícia? É assim, ó, é lidar com tudo isso, né? É o teto, é isso que é o papel dela. É essa questão, assim, ó, da compreensão, né? Da compreensão do que tem por vir, do mundo de onde eu vivo, de qual é a minha realidade, do potencial que eu tenho, né? Bom, dos problemas que eu tenho, mas do quanto eu posso melhorar diante disso, né? E mais do que isso, tá? Eu acho que agora, assim, a coisa que para nós, assim, é imprescindível é poder olhar para trás e comemorar as pequenas conquistas que existem dentro desse processo, né? Então, assim, e entender que não é só o número na balança, porque eu tenho... Olha só, eu quero falar uma coisa olhando para a câmera agora. Eu tenho muitos pacientes que abandonam o tratamento, mesmo depois de a gente ter toda essa conversa, eles abandonam o tratamento porque atingiram um número na balança. Ou seja, ele tem essa compreensão errônea de que o processo se resume a isso, né? Que ele é completo quando a gente chega num número, né? E não é isso. Não é isso, não tem nada a ver, né? O número é uma consequência que a gente pode constatar ou não. Né? O que a gente precisa é ver de fato que a pessoa está mais saudável, está mais bonita, está apta, que ela melhorou a compreensão dela do mundo, que ela sabe o seu papel. Cara, ela tá voando por causa disso. E não tem nada a ver com o número na balança. Entendeu? Não é, Letícia? É isso, essa compreensão, é assimilar. Eu acho que é isso. O papel da psicologia é tu assimilar. Claro, tem a questão de sublimar muita coisa, tem a questão dos traumas, né? A gente falou disso assim, ó, né? A gente quase que esgotou não, né? Mas a gente falou um monte sobre isso, né, no podcast passado. Mas eu acho que dentro desse contexto do emagrecimento e do processo da jornada que a pessoa está vivendo ali, na clínica, é isso, entende? É sobre isso, né? Eu digo pra minha filha, quando ela vai pra psicóloga, né? Que ela pode ir lá, vai lá reclamar da mãe. Então, eu digo sempre que os pacientes que chegam pra mim, eles vão lá, eles falam de cada profissional. Escuto muito bem do Eduardo, né? Porque isso é o espaço para eu falar de mim, de como eu me sinto lá com o Guilherme na academia e como eu não gosto muitas vezes de fazer isso, mas é necessário, porque é isso. Gente, imagina que a quantidade de músculo que tu adquire é a quantidade da tua poupancinha lá que tu guarda de dinheiro. E a gente sabe que no Brasil a maior parte das pessoas está endividadas e sem dinheiro, né? Elas pegam emprestado. Só que músculo a gente não pega emprestado de ninguém. Né? Quando eu vou parar no hospital, e isso vocês não sabem de mim, o Eduardo já me conhece e eu falei no podcast passado, durante muitos anos eu trabalhei como técnica de enfermagem, né? E quando a gente se depara com pacientes terminais, o que a gente vê? A gente vê um fiapinho de osso em cima de uma cama, né? Porque os músculos, sim, a gente vai perdendo músculo, colágeno ao longo, né, desse processo. Mas o que eu queria falar antes, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, sim, porque estamos, né, nós todos fazemos uma anamnese. O Eduardo faz a anamnese, né? O doutor Eduardo faz a anamnese dentro do contexto de saúde, com exames clínicos. O Guilherme vai fazer, então, a anamnese física e esse cuidado. Bom, pode, não pode. Guilherme, eu sinto dor nas minhas costas, eu não vou treinar tanto com dor nas costas, né? A Vanessa vai fazer a anamnese nutricional. Eu não tenho na minha cidade acesso a determinados alimentos. E isso eu que atendo online, atendo, né, no mundo inteiro. Tá, mas eu não tenho isso para comer aqui. Cultura também do que gostam, não. Cultura. A nossa cultura é muito privilegiada pelo chimarrão, né? Eu sempre digo assim, te vira com o chimarrão, porque aí é o chazinho, né? Mas no chimarrão não tem açúcar, então a gente sabe que tu consegue passar mais tempo com o estômago cheio quando toma chimarrão, né? Enfim, dentro desse contexto todo, a psicologia ela vem a serviço disso, de poder colocar, né, a pessoa olhar por seus pensamentos, né?
de trazer os seus pensamentos, que geram emoções e que causam comportamentos. Então, às vezes, a pessoa não se dá conta de que eu tive um pensamento, né? Eu tive um problema no meu relacionamento, eu pensei algo ruim, eu vou lá, me causa uma emoção, eu tô com cortisol a 1000. Ai, eu vou me dar o direito de comer um docinho, e aí acaba no açúcar sem necessidade. Então, não é só peso, né? O peso é consequência. E quando a gente quer consequência, a consequência de um corpo saudável, de um corpo musculoso, de um corpo organizado, né? E onde tu te sinta bem dentro dele, porque também tem isso, né? Eu não sei se eu conseguiria me sentir bem num corpo, né? A gente precisa se sentir bem dentro do corpo que a gente tem. Poder se olhar no espelho e se satisfazer com aquilo, né? Mas quando eu me olho e eu percebo, e a gente sempre pode melhorar, né? E quando eu tenho profissionais olhando para mim e dizendo assim, olha, né? Às vezes eu não percebo, mas poderia arrumar aqui, poderia ajeitar ali. Prova disso que tem quantidade de clínicas, né? Plásticas. Então, acredito que seja isso, assim. Acho que tô muito, muito feliz de fazer parte dessa equipe. E Que bom, agradecer a estamos vocês. felizes de te ter também, Muito de obrigada. ter todos vocês. Então, dentro da anamnese do contexto psicológico, quando os pacientes chegam para mim, eu sou especialista em avaliação psicológica. Então, a gente vai olhar qual é o perfil daquela pessoa, né? A gente falava um pouquinho antes, assim, do perfil comportamental, mas a gente pode ir além, né? Eu preciso saber como aquele indivíduo se comporta nas suas relações. O que ele consegue sustentar, porque às vezes ele quer muito, mas ele não consegue manter, né? A disciplina, a rotina, a organização de vida. Não adianta a Vanessa dar uma rotina lá, uma dieta, um cardápio perfeito, se eu não consigo fazer, se eu não tenho tempo para preparar as minhas... Ou se eu não gosto daquele tipo de alimento. Então, eu preciso olhar individualmente. E dentro desse contexto, o paciente que me chega em psicoterapia, ele me chega justamente para que eu possa identificar quais são as fragilidades dele em cada aspecto da sua vida, né? Não é por nada que a pessoa chega a estar obesa, que é, sim, de novo, né, uma doença crônica que já, né, tem incapacitado muitos. E se a gente não olhar pro todo da vida do paciente, então, a dica, né, vai atrás do médico, mas não esquece da psicoterapia. É prevenção, que nem a gente vai no dentista fazer limpeza e ver se não tem cárie. A gente precisa falar sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa vida, sobre o que a gente está passando, quais são as experiências, né, que a gente vive, porque a gente pode estar no mesmo ambiente e participando do mesmo podcast, mas cada um tem uma sensação, um pensamento e um comportamento diferente aqui, né? Então, isso vale para todos nós. Claro que sim, muito bem, bem falado, é verdade. Não é? Eu tô aqui tremendo ainda. Então, pessoal, muito bem, chegamos ao fim desse nosso bate-papo, que foi muito bom, agradeço a presença de todos aqui. Obrigada. Teremos, sim, muitas outras oportunidades, né, de conversar reunidos aqui, foi muito bom, vocês sabem o quanto eu, né, estimo cada um de vocês, senão não estariam nem aqui, né, verdade, né? Então, é porque, é claro que partiu, né, de mim esse convite, porque eu vejo em vocês isso, né, esse potencial, e eu vejo vocês, sim, como um meu time, né, não somos só uma equipe, somos um time, a gente tá jogando para ganhar, juntos, né, então não é uma competição, é sim uma corrida que a gente faz juntos, um ajudando o outro, em prol do paciente, né, e eles já sentem isso, a gente vê isso, né, no feedback que a gente tem diariamente. Então, pessoal, esse programa foi mais um patrocínio dos meus amigos da Armifur. Um abraço para vocês, meus irmãos. Estaremos juntos nos próximos, com certeza. E eu quero dizer que para os nossos pacientes, né? Você não precisa de mais uma tentativa. Você precisa de um método. É isso que você precisa, né? E dizer também que, assim, eu não estou inaugurando uma clínica, né?
Eu estou estruturando um modelo de cuidado. É isso que a gente está fazendo. Um modelo de cuidado que é instituído, mas que vão haver adaptações para o indivíduo, né? Porque é só assim que a gente consegue um resultado. Nós conversamos sobre isso até agora aqui, e isso é uma questão que está completamente associada, né, ao que é hoje a necessidade de alguém de ter saúde metabólica. Muito bem, nos vemos no próximo programa. Um abraço a todos e nos vemos por aqui.